Nesse vídeo nós vamos ver aqui como investir com menos de R$40, como investir com pouco dinheiro. Então chega daquela desculpa de que somente gente rica investe. Nós vamos ver aqui 3 tipos de investimento, sendo eles um em renda fixa e também outros 2 aqui em renda variável, investindo em ações, fundos imobiliários. Então bora lá pro vídeo e vamos ver quais são esses investimentos que a gente pode fazer com pouco dinheiro. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E nesse vídeo a gente vai investir, a gente vai ver aqui como pode investir com pouco dinheiro, com menos de R$40. Inclusive com menos de R$10 a gente consegue sim fazer bons investimentos diversificados, com segurança, que nos trazem tranquilidade e sempre um dinheiro, um dividendo entrando na nossa conta. Então bora lá pro vídeo, vamos aprender, vamos ver como que a gente pode fazer isso para ver se faz sentido para você. E já me deixa aqui nos comentários se você investe ou se você está ali querendo dar o primeiro passo, querendo começar a investir. Beleza? O primeiro tipo de investimento que a gente pode fazer são no setor de imóveis, com os fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários é uma maneira mais tranquila, mais simples para a gente ter, por exemplo, grandes imóveis, como prédios comerciais, lajes corporativas, galpões logísticos, shopping centers. Então a gente pode se tornar sócio, donos desses imóveis, de uma maneira muito simples. Então o fundo imobiliário pega o nosso dinheiro, reúne o dinheiro de muitos investidores e faz a aquisição então desses imóveis, administra os inquilinos, pega o dinheiro dos aluguéis e distribui para nós de uma maneira muito simples. E o melhor, esses dividendos eles são isentos de imposto de renda. Então nós temos aqui uma primeira opção, que é o MXRF11. Esse é um fundo imobiliário de papel, ele investe em títulos que estão atrelados ao setor imobiliário. Então ele possui vários CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, mas basicamente ele administra esses títulos que estão lá dando crédito para financiamento, para a construção de imóveis, então ele está destinado para o setor imobiliário. Nós temos aqui o MXRF11, e a gente pode comprar ele com cerca de R$10 e ele pagou no último ano, nos últimos 12 meses aqui, praticamente 1% ao mês. Mas esse dividendo ele é isento de imposto de renda, então ele se destaca, ele fica muito melhor do que aqueles rendimentos que nós temos na renda fixa, que está também ali próximo de 1%, mas nós temos lá um desconto do imposto de renda. Então aqui nós temos esse benefício de ser isento do imposto de renda e também a gente pode ter uma valorização de cota, como por exemplo aqui nos últimos 12 meses cresceu cerca de 1,71%. Então significa que esse valor aqui de R$10 ele pode variar, às vezes para mais, às vezes para menos, mas ele vai ter ali um crescimento. Se a gente pegar um longo prazo, ele tende a ter um crescimento e uma ótima distribuição de dividendos. Então essa é a primeira opção. Nós podemos ver aqui que existem mais de 700 mil investidores e a gente tem aqui a distribuição desses dividendos. A gente consegue ver aqui todos os meses ele pagando esses dividendos. A gente tem um gráfico aqui desde 2016, todo mês ele vai pagar ali esses dividendos, que é como se fosse o aluguel daqueles imóveis, esse dinheiro que vem limpo na tua conta, sem você precisar fazer nada por isso. Ele é um investimento muito legal pra gente ter, um investimento muito bom pra gente começar. Eles são investimentos de renda variável, ele possui esse risco um pouquinho maior, mas é no setor imobiliário, que é menos arriscado do que, por exemplo, a gente investir diretamente em ações. Então aqui nós temos uma primeira opção, o MXRF11, uma segunda opção de fundo imobiliário, aqui trazendo já uma ótima diversificação, é o KISU11. Ele também pode ser negociado abaixo dos R$10, aqui com cerca de R$8 a gente consegue comprar. Ele distribuiu no último ano aqui 11,13%, então também um ótimo dividendo. E qual que é a ideia desse fundo imobiliário? Ele tem a ideia de investir em mais outros 30 fundos imobiliários. Então dentro da sua carteira, dentro do seu portfólio, ele tem outros FIs que são focados só em shopping centers, só em galpões logísticos, só em hospitais, em prédios comerciais. Então ele tem ali uma série de FIs dentro do seu portfólio e dessa maneira você investe em um ativo e esse ativo ele investe lá em outros 30 fundos imobiliários. Você consegue diversificar e investir em imóveis no Brasil inteiro de uma maneira muito simples e com R$8. Um investimento muito interessante também para a gente começar a colocar o nosso pé na renda variável, na bolsa de valores. A gente vê também que ele possui aqui mais de 100 mil investidores, ele está aqui também pagando bons dividendos, ótimos dividendos, e esse é um fundo um pouquinho mais recente. Ele vem distribuindo então dividendos aqui desde o início de 2021, que foi quando ele começou a ser negociado, mas ele paga aqui todos os meses os seus dividendos, esse dinheiro que cai na nossa conta. Então esses são 2 exemplos de fundos imobiliários que a gente pode comprar com menos de R$40. Já uma segunda categoria que a gente pode investir são as ações. E aqui eu trouxe também 2 exemplos. Nós temos a Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia elétrica. Então provavelmente você já viu quando você estava viajando mais para o interior, aquelas grandes torres onde está ali ligando cidades, regiões, aquelas torres enormes transmitindo essa energia elétrica. A Taesa ela atua nesse ramo do setor elétrico, nessa parte de transmissão de energia. E dentro do setor elétrico, essa é uma parte muito boa, é a parte que mais consegue ter lucro, pois ela não tem tantos custos. Ela tem essas concessões para usar essas redes, para fazer essa transmissão de energia. Essas concessões
concessões são de longo prazo, são de 20, 30 anos, ela consegue ter um ótimo lucro e, claro, isso representa um excelente dividendo. Ela pagou aqui nos últimos 12 meses cerca de 13,66%. E aqui a gente consegue ver no gráfico, por exemplo, os últimos 5 anos, todo o crescimento que a empresa teve desde lá de 2018 até agora, início de 2023. Então nós temos aqui esse crescimento, é uma empresa, aqui a gente está investindo em ações, nós estamos nos tornando sócio da Taesa. E a gente pode comprar aqui com menos de R$12. Então é um investimento também bem interessante e a gente está aqui se expondo a esse setor elétrico que no Brasil é muito bom e paga ótimos dividendos. E para a gente ter uma ideia também dos seus pagamentos de dividendos, a gente tem aqui um histórico que mostra como ela vem pagando esses dividendos. Ela paga uma média aqui de quase 11%, mas a gente consegue ver aqui desde 2017, há alguns anos ela vai pagar mais, outros menos, mas nos últimos 3 anos ela vem pagando aqui cerca de 12, 13%, o que é um ótimo valor para nós. Uma segunda opção de ação é o Banco Itaú, aqui do setor financeiro, é o maior banco da América Latina e nós podemos comprar ele aqui com cerca de R$21, R$22. Ele vem pagando menos dividendos, ele pagou aqui cerca de 4,64%, mas a gente está investindo aqui numa excelente empresa que teve aqui uma valorização nos últimos 12 meses de 11%. Então quando a gente está falando de ações, a gente não está pensando somente no dividendo, a gente tem que casar aqui as duas coisas, tanto o dividendo também como essa possível valorização que a gente tenha durante esse período. Então, muito interessante, ele cresceu aqui 11% no último ano, a gente pode investir no Banco Itaú, no setor financeiro, que é um ótimo setor aqui também no nosso país. Se a gente for olhar o gráfico de dividendos, o histórico de dividendos, ela é uma empresa que não paga tantos dividendos como a Taesa, que é a primeira que a gente viu que ela é muito conhecida por pagar altos dividendos. Aqui, o Itaú, o Banco Itaú, ele paga dividendos, mas alguns anos ele vai pagar um pouco mais, outros menos. A sua média tem ficado aqui em torno de 4,21% de dividendos. Então também uma ótima opção, uma ótima ação para a gente começar a dar uma olhada na Bolsa de Valores para ver se vale a pena a gente incluir na nossa carteira. Aqui nós vimos então duas opções, duas ações, duas empresas que podem ser negociadas tranquilamente abaixo de R$40. E para fechar, então, caso você não tenha esse perfil mais arrojado de ir para a Bolsa de Valores, com os fundos imobiliários, que são aquele primeiro passinho que a gente dá ali, que não vai oscilar tanto como as ações, mas nós temos aqui a terceira opção, que é na parte de renda fixa. Nós temos aqui o Tesouro Direto com os títulos públicos e nós estamos com essa taxa de juros muito alta no nosso país. Então eles estão pagando tranquilamente mais de 1% ao mês. Nós temos aqui basicamente 3 tipos de títulos públicos. Nós temos aqui o primeiro, mais em azulzinho claro, são os títulos pré-fixados. O que acontece? Quando a gente investe nesse título, nós estamos fixando esses valores, como por exemplo aqui 12,92, 12,82. Isso vai variar de acordo com o tempo que vai ser investido. Esse aqui seria lá para 2025, esse aqui para 2029. Mas a gente consegue investir neles tranquilamente aqui com cerca de R$30. Então também um ótimo investimento para a gente fazer. A gente garante esse valor até o final desse contrato aqui. No caso aqui, 12% ao ano até 2025. É uma ótima opção. Nós temos a segunda classificação aqui, esse mais em roxinho, que é o Tesouro Selic. Esse é o mais fácil, mais tranquilo. E a gente geralmente deixa aqui a nossa reserva de emergência. Ele vai estar ali valendo o valor da taxa Selic. Se a taxa Selic for para 15%, for para 20%, ele vai acompanhar esse crescimento. Se a taxa Selic baixar para 10%, baixar para 8%, a gente vai ter esse rendimento. A gente vai estar acompanhando os juros do nosso país. Hoje essa taxa está em 13,75, mais esses quebradinhos que tem aqui do lado. Então a gente consegue investir tranquilamente e deixar a nossa reserva de emergência aqui, mas o porém aqui que nessa categoria do Tesouro Selic a gente tem que ter um mínimo aqui de R$126 para começar a investir. Então foge um pouquinho daqueles R$40 da ideia do vídeo, mas aqui também é uma ótima opção. E para fechar aqui, o terceiro tipo de título público é o Tesouro IPCA+. Aqui nós temos sempre o IPCA mais uma taxa. Então, por exemplo, esse aqui para 2035, esses são investimentos um pouco mais focados aqui no longo prazo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 2035, ele vai pagar durante todo esse período a inflação que a gente tiver durante todo esse tempo, mais uma taxa aqui de 6%. Isso aqui é muito bom, a gente ter 6% em cima da inflação. Você está garantindo que o seu dinheiro vai estar valorizado com o tempo. Então é muito indicado para quem está pensando numa aposentadoria, ou quem sabe para a faculdade dos filhos, para uma viagem futuramente, para uma compra de uma casa, algo que vai demorar um pouquinho mais, que você vai juntando dinheiro, mas que você tem certeza que vai estar ali rendendo mais do que a inflação, que você vai estar recebendo uma taxa aqui muito boa além da inflação. Então você está protegendo e muito o seu dinheiro. E claro, você pode comprar aqui então com menos de R$40, aqui cerca de R$32, R$37. Você consegue comprar esses títulos públicos e começar a investir. Então dessa maneira nós vimos aqui 3 opções. A primeira com fundos imobiliários, que já é um pouquinho mais arriscado na Bolsa de Valores. A segunda com as ações, a gente pode se tornar sócios de grandes negócios, de grandes empresas. E aqui uma terceira para quem não tem esse perfil um pouco mais
arrojado, quer se manter, quer começar agora, mas quer começar aos pouquinhos, nós temos aqui a parte de renda fixa, que está pagando muito bem nos últimos meses, nos últimos anos, e ela tende a pagar, continuar pagando ainda por um bom período. Esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu sou investidor da Bolsa aqui desde 2018 e eu estou trazendo a minha experiência para você, para que você aprenda, que você evolua como investidor. Então, se você curtiu, se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda semana, sempre trazendo conteúdos aqui para que você vá aprendendo, que você vá melhorando como investidor. Então, muito obrigado, te vejo semana que vem e falou!